Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia, nessa segunda-feira, nesse início de semana, que você possa ser agraciado com a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te usar, que Deus possa estar com você, te capacitando pelo poder do Espírito Santo e que aonde você estiver, aonde tu colocar as mãos, possa ser abençoado, você possa prosperar em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra aí nessa manhã e que você possa ter uma ótima segunda-feira na presença do Senhor. Vamos estar lendo então um texto de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. Ontem, domingo, a gente falou a respeito de que Jesus é o bom pastor e as ovelhas reconhecem a voz do pastor, né? E aqui nós vamos então ler esse texto aqui falando sobre a incredulidade. Aqueles judeus que não criam em Jesus, eles foram classificados por Jesus como sendo aqueles que não eram ovelhas do pasto, ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Então nós vamos ler isso hoje, vai ser bem interessante para mim e para você nessa manhã, amém? Então o Evangelho de João capítulo 10, versículo 22, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus já tinha falado por diversas vezes, mas eles não queriam aceitar. Então Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então aqui algo notório é que Jesus ele praticava as boas obras, ou seja, as curas, os milagres que Jesus fazia, tinham o intuito de fazer com que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus, que ele realmente era enviado do Pai. Mas mesmo assim, aqueles judeus não criam, mesmo diante de tantas obras, de tantos milagres, maravilhas que Jesus realizava, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E aí ele diz que eles não criam porque não eram ovelhas de Jesus, no caso, né? E aí Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus disse o seguinte: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Olha só que sabedoria de Jesus. E eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creio em mim, olha só, então Jesus estava dizendo: creiam por causa das obras. Mesmo que vocês não acreditem que eu seja o Filho de Deus, creiam que eu sou por causa das obras que eu faço. E é isso que ele vai dizer aqui. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creio em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão, foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. E ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram. Amém? Então aqui a gente pode ter bem claro aqui que o propósito de Jesus com todas as obras que ele fazia era para que as pessoas crescem nele. Mas muitas pessoas criam sem precisar ver as obras, acreditavam nas palavras de Jesus. E o que acontece é que muitas vezes comigo e com você, Deus tem que operar um milagre para a gente crer realmente, para a gente ter fé. Só que se você parar para pensar, o milagre ele vem através de que circunstância?
de circunstâncias ruins. Então, automaticamente, a gente entra numa circunstância ruim para que Deus possa operar o milagre e aí a gente crê. Não seria muito mais fácil a gente crer sem precisar passar por situações ruins? Porque muitas coisas que a gente passa para que Deus seja glorificado em nós, para que nós possamos a crer nele de todo o nosso coração. Mas muitas coisas nós não precisaríamos passar, a gente passa porque o nosso coração é endurecido, porque às vezes a gente não quer crer mesmo tendo tudo à vista, mesmo com a Bíblia dizendo que Jesus opera, que Jesus ele é Deus, que Ele é Senhor das nossas vidas, mas mesmo assim às vezes a gente não crê. E é preciso que aconteça alguma coisa onde seja necessário um milagre, algo impossível da parte de Deus, para que aí sim a gente possa crer realmente. Que nós venhamos a crer sem precisar ver milagres, amém? Que nós possamos crer sem precisar ver cura, sem precisar ver milagres realmente acontecendo, aquilo que é impossível. É bom a gente ver esses testemunhos, ouvir sim, mas por que serve um testemunho principalmente para quem ouve? Para que ele acrescente a fé, por quê? Porque a nossa fé ela vai se esvaindo aos poucos, mas que a gente possa ter fé em Deus mesmo sem ver nada acontecer, amém? Que eu possa crer em Deus mesmo sem ver nada acontecer. A gente vive dias onde os milagres e as curas estão mais escassas, né? Por quê? Porque as pessoas não creem e é algo que a gente precisa entender realmente dentro do nosso coração, amém? Que nós possamos crer sem precisar ver, que nós possamos ouvir as palavras de Jesus e crer de todo o nosso coração, tá bom? Esse é o meu desafio para nós nessa manhã e que você possa refletir nessa mensagem aqui, pequena, mas importante para as nossas vidas. Vamos orar então, vamos colocar nossa vida na presença do Senhor. Coloque teu coração, coloque a tua mente, coloque a tua vida por completo diante do Senhor nessa manhã, tua família, teu lar, o teu trabalho, teus negócios, tudo que você for fazer, que você possa colocar nas mãos de Deus e pedir a direção do Espírito Santo para a sua vida, amém? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, que não tem fim, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós pecamos, nós falhamos e a tua misericórdia se renova sobre a nossa vida. E se assim não fosse, Pai, nós já estaríamos consumidos. Mas muito obrigado pela tua graça e misericórdia que está sobre nós. E agora, Pai, eu quero colocar a vida de cada um que está comigo nessa manhã, Deus amado, nesse início de semana, nessa segunda-feira. Pai, eu peço que tu venha restaurar a cada vida, venha fortalecer com a tua paz, trazendo ânimo novo em cada coração, Pai. Abençoa o lar, a família, os negócios, ó Pai. Abre as portas, ó Deus, dá a direção, Senhor, que tudo aquilo que cada um for fazer, ó Pai, nesse dia, possa ser direcionado pelo poder do Teu Espírito Santo. Repreende todas as obras das trevas, ó Pai, toda tentação, ó Pai, tudo aquilo que Satanás tenta colocar, ó Deus, nos apresentando como algo bom, mas que, na verdade, é algo prejudicial para as nossas vidas. Nos livra, Pai, nos livra de tudo isso, Senhor, e que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, nos dando a direção em tudo aquilo que a gente for fazer. Esse é o nosso desejo, Pai, nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração e que possamos crer em Ti, Senhor, para além das circunstâncias, ó Deus, além daquilo que nós vemos, que não seja necessário um milagre, Senhor, extraordinário para que a gente possa crer, mas sim, ó Pai, que antes de tudo isso, que a gente possa crer de todo o nosso coração, somente pelas palavras que Tu fala para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos isso nessa manhã e Te agradecemos, certos da Tua resposta para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde a sua segunda-feira, que Deus esteja com você, aonde você estiver, e que a presença do Espírito Santo esteja ministrando ao teu coração ao longo desse dia, tá bom? Não esquece aqui de deixar o teu comentário, também de curtir esse vídeo, de enviar esse vídeo para mais pessoas também, para que mais pessoas possam ser abençoadas, receber a oração e estar em contato com a palavra de Deus. Que Deus abençoe essa segunda-feira e amanhã estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã juntos, tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor.